nutricionista esportivo. Hoje eu vou falar sobre pré e pós-treino. É dúvida também campeã em consultório, né? Então, eu tenho até paciente meu que costuma procurar nutricionista esportivo, procurou nutricionista justamente para saber o que ele deve comer antes e depois da atividade física. É claro que a refeição pré e pós é extremamente importante para um bom desempenho físico. Então, a refeição pré-treino, ele vai fornecer nutrientes, né, energia para aquela pessoa desempenhar a atividade física. E o pós-treino tem a função de já começar a reparação do dano daquela massa magra sofrida durante a atividade física, né? Então, os dois têm um papel importantíssimo. Porém, só os dois não funcionam, né? Então, eu costumo dizer para meus pacientes que treinam à noite, por exemplo, se ele fizer um café da manhã mal feito ou não realizar esse café da manhã, que é muito comum, né? Eu ver pelos meus pacientes que muita gente nem consome café da manhã, nem faz, né? A primeira refeição do dia vai ser só o almoço, né? Então, se for deficiente, o treino dele à noite, mesmo fazendo um pré-treino direitinho, tudo vai ser prejudicado. Então, na verdade, assim, para a gente ter um desempenho físico ideal, né, legal, adequado, todas as refeições do dia é que tem que estar de acordo. Então, se esse paciente tem de 6 refeições, ou 7, ou 8, depende, né, da rotina de cada um, de cada paciente. Cada paciente tem uma quantidade de refeições diferentes ao dia, né? Isso vai de pessoa para pessoa, mas essas refeições têm que estar adequadas, todas elas. Mas é claro que também o pré e pós-treino é importante. Então, hoje eu vou falar disso. Então, é só para deixar claro que não adianta fazer um pré-treino, um pós-treino bonitinho e o resto do dia tá tudo em desacordo, não vai fazer milagre nenhum. Claro que é menos ruim do que se também fizesse todas as refeições, o pré e o pós-treino ruim também, né? Mas o ideal é que todas estejam ajustadas. Então, bom, de maneira geral, claro que tudo que eu vou falar aqui é geralzão, né? Porque com o paciente na nossa frente, na consulta direitinho, a gente sabe a intensidade de treino daquele paciente, a quantidade de horas que aquele paciente está treinando, o tipo de exercício que ele está treinando, às vezes é um exercício aeróbico, às vezes é um anaeróbico, então o aeróbico é uma corrida, por exemplo, uma bicicleta é diferente de uma musculação, então a gente pode dar um enfoque diferente dependendo do tipo de atividade física que aquela pessoa exerce, ou o tempo de exercício que aquela pessoa está praticando, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm um tempo tão elevado, então acima de 2 horas, por exemplo, de atividade física. Então, além do pré e do pós-treino, a gente também tem que colocar um durante o treino, né? Então, isso depende. Mas, de maneira geral, né, o que a gente costuma colocar nesse pré e pós-treino? Então, é uma mistura tanto no pré, tanto no pós, tá? Então, é uma mistura de carboidratos com proteínas e com sais minerais, nada mais é que isso. Claro que depois desses nutrientes a gente vai adequando de cada casa, caso por caso, né? Então, por exemplo, um exemplo aí de um pós-treino, 2 exemplos eu vou dar, de um pré-treino, né, que pode ser um pós-treino também. Então, tem paciente meu, por exemplo, que vai treinar de manhã, então acorda muito cedo, então tem que ser uma refeição rápida, tem que ser um preparo rápido. Então, lembrando que a gente tem que também, além de pensar nesse pré-treino, a gente também tem que pensar na agilidade de preparar, né, porque o dia a dia das pessoas é rápido, então a pessoa tem que treinar porque logo já tem que trabalhar, então a gente não pode ter que ser uma coisa prática, né, então a gente tem que colocar praticidade nas nossas orientações também. Então, por exemplo, um pré-treino que eu considero rápido e vai ser excelente, por exemplo, fazer um shake, lógico, shake natural, eu não estou falando um shake industrializado, né? Então, se a gente pegar 2 frutas, né? Por exemplo, banana, maçã ou banana, abacate, né? Eu gosto de banana porque banana dá bastante energia, né? Com mais 200 ml de leite desnatado, mais dependendo de... Claro que as quantidades também vai depender, tá? Não vou, na verdade, nem vou falar muito em quantidade, porque depende do nível da pessoa, das características individuais, homem, mulher, peso, tamanho, etc. Aí a gente vai adequando as quantidades. Mas, se a gente fazer uma mistura de 2 frutas, leite desnatado, castanhas, nozes, por exemplo, aveia, granola, bate tudo isso no liquidificador, no mix, a gente já tem um excelente pré-treino, né? Então, a pessoa já pode ir treinar bem nutrida. Então, a gente vai ter a presença de carboidratos, proteínas e minerais. Então, proteína do leite, proteína das castanhas, nozes, que é proteína de origem vegetal, as oleaginosas que a gente fala, né?
vitaminas e minerais e carboidrato também das frutas, e o carboidrato complexo da aveia, da granola, da linhaça, da chia, que são carboidratos excelentes para um pré-treino para treinar. Então, normalmente a gente costuma... Que tipo de carboidrato a gente costuma passar num pré-treino? Claro que isso são orientações gerais, né? Claro que depende de cada caso, às vezes a gente muda também o carboidrato, não é? A nutrição não é uma ciência bitolada, isso aí a gente vê cada caso. Mas a gente costuma passar um carboidrato mais complexo. O que significa isso? É um carboidrato de mais lenta absorção, né? Então, se a pessoa ela pratica uma atividade física com tempo elevado, então a gente coloca um carboidrato complexo de lenta absorção para, digamos assim, entre aspas, durar mais aquela energia daquela pessoa, né? E no pós-treino são os mesmos nutrientes, também a proteína, também o carboidrato, também os sais minerais, porque são nutrientes que foram perdidos durante a atividade física, né? Então, claro que depende da atividade que a pessoa está exercendo, tudo, mas a gente costuma dar um enfoque maior não mais no carboidrato complexo, a gente costuma colocar num pós-treino, né? Principalmente se é um pós-treino de alta intensidade, um carboidrato mais simples. Então, o que significa o carboidrato mais simples? Ele é de rápida absorção. Então, a gente vai ter o complexo, que é de lenta absorção, e o simples de rápida. Então, por que é interessante colocar o carboidrato simples de rápida absorção num pós-treino? Porque é um momento assim, o corpo, as estruturas musculares, as estruturas magras, a massa magra, não é só o músculo, mas os tendões, a cartilagem, os ossos, todos esses tecidos sofrem danos quando se pratica uma atividade física. Então, esse nutriente mais rápido, né, esse carboidrato de mais rápida absorção, qual que é o intuito? Por que é ideal depois dessa sessão de atividade física? Porque você absorve mais rapidamente, né? Então, com isso, a gente vai sanar os danos, digamos assim, mais rápido, né? Então, é claro que na nutrição não é uma fórmula matemática, não é nada exato. Você não vai conseguir já recuperar tudo que você perdeu nessa primeira refeição pós-treino. Isso é só um começo, é a primeira refeição pós o treino, né? Que o teu corpo está desesperado por nutrientes, porque ele acabou de ser lesionado, então ele quer recuperar rapidamente, né? Então é um começo. Então a gente começa já recuperando essa massa magra através do pós-treino, que é contido com os mesmos nutrientes. Então, um exemplo, pra gente não repetir a vitamina, né, ou o shake pré-treino, porque senão a nutrição a gente tem que ter uma variedade também, né? Então a gente costuma passar um lanche, por exemplo, né? Então, às vezes o lanche desce mais no paciente que faz atividade física de manhã, um lanche desce mais do que depois de horas que a pessoa acordou, né? Então, do que se colocasse esse lanche num pré-treino, que a pessoa acabou de acordar e não tá tanta fome, né? Isso é muito comum acontecer. Então, a gente costuma colocar o carboidrato mais simples no pós-treino, que seria o que, por exemplo? Olha só, né, que o pessoal costuma detonar com esse tipo de alimentos. Pão de farinha branca, por exemplo, né? Então, que o pessoal acha que só integral é bom. Só integral não. Por exemplo, um momento de pós-treino, esse carboidrato simples, um pão francês, ele vem a calhar, porque ele é um carboidrato de rápida absorção. Então, para você ver como a gente não pode ficar condenando os alimentos na nutrição, né? Claro que tem alimentos que são ruins, né? Mas a gente tem alimentos que não são tão ruins assim, e a mídia, as pessoas colocam um mal muito grande nesses alimentos. Então, a gente pode fazer um lanche, por exemplo, pão francês com frango desfiado e um queijo branco, por exemplo. Excelente, pós-treino, e uma fruta no final, que também são as vitaminas, ou um suco de laranja, né? Também é um exemplo. Então eu vou ter o pão francês, que é um carboidrato de rápida absorção, vou ter a proteína do frango, que é uma proteína de boa qualidade, então já para suprir, né, aquela perda daquela proteína da atividade física, e vou ter o suco ou a fruta como vitaminas e sais minerais para ajudar na reidratação e também ter uma quantidade de vitamina grande, né? E o queijo branco é outro tipo de proteína, que é a proteína do leite, certo? Então a gente vai ter começar uma reposição. Claro que a reposição completa é ao longo do dia, ao longo de todas as outras refeições, que vai complementar essa recuperação, e aí sim essa pessoa fica apta a ter uma nova sessão de exercício no dia seguinte ou depois de 2 dias, depende da frequência que esse paciente pratica atividade física. Certo, pessoal? Então, hoje foi pré e pós-treino. Em breve mais vídeos, sempre tentando tirar as principais dúvidas aí da nutrição esportiva, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, até mais.